Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e, recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar, e da sua volta a esse mesmo mundo, após a morte. Finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Segunda, a alma se transvia e se perturba, quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela da mesma natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para as apreciar com justeza, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. A verdadeira sabedoria deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, item 5. Terceira, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ainda que por um instante. Mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, é lícito esperar, com homens igualmente libertos e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes parece terrível de modo algum. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas em razão dos órgãos corpóreos, e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de escol, já depuradas, o mesmo não se dá com as almas impuras. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Quarta, a alma impura, nesse estado, encontra-se oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares,
onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda se mantém sob o jugo da matéria é descrito tal qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, é dito que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescentando apenas que a alma, que tomou boas resoluções na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte, exemplos. V. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Sexta, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada em mau sentido, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substituía palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita, ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Sétima, a preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Oitava, se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam, por intuição, o Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas.
O céu e o inferno, segunda parte. Nona, se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajosa para os maus, pois se viriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outros termos, equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral posterior e, por conseguinte, é um estímulo ao mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes, pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, por meio de exemplos que diariamente nos põe sob os olhos, quanto é penoso para o mal passar desta outra vida, a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. X. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despojada do corpo traz evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estivermos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos, na prisão. Encontramos aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? Jesus exprimiu o mesmo pensamento, por meio desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Capítulo 12, itens 7 e 8. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade há de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos! O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles, de sorte que a morte não é nem uma interrupção nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que agora dão os espíritos, não teriam falado de outro modo. Não há nisto nada que deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantado devem tê-las conhecido antes de virem à terra para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina,
e que foram escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, podem hoje fazer parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham causado. Poucos, no entanto, admitirão esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito devem apenas desprezar-se mutuamente. Não está aí o princípio da caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar toda ação segundo o que ela produz, qualificá-la de má, quando dela provém o mal, de boa, quando dê origem ao bem. Esta máxima, é pelos frutos que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si. Mesmo nem ao que é seu, ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Capítulo 16. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhe assemelhar. Seria grave se os deuses dispensassem mais atenção a essas oferendas, do que à nossa alma. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, só os verdadeiramente justos e retos, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, itens 7 e 8. 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, convidando-nos ao exercício da nossa inteligência. Nós o encontramos até mesmo no movimento dos astros. É o amor que enfeita a natureza com os seus ricos tapetes, ele se orna e fixa a morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor, que há de unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor e, então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. 18. Há uma disposição natural em todos nós, há de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos, do que dos alheios. Diz o Evangelho: vedes o cisco no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, itens 9 e 10. 19. Se os médicos são mal-sucedidos na maior parte das doenças, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, é impossível que uma parte dele passe bem.
O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, um novo caminho à ciência, ao lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, a ciência fracassará menos. 20 Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal do que bem. Essa sentença de Sócrates toca na grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, habitada apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá solução, desenvolvida logo adiante, nos capítulos 2º, 3º e 4º. 21. A sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. Isso vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos, primeiro, torná-las, se for possível, mais honestas nas palavras, se não o forem, não nos preocupemos com elas e não procuremos senão a verdade. Tratemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Sócrates também se depararia com pessoas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que, as grandes verdades novas, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que ferem, não podem estabelecer-se sem luta e sem fazer mártires. Uma nota de Allan Kardec. Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas num grande número de cidades e centros espíritas, além das que citamos, mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam mais especialmente no contexto desta obra, reservando para publicações posteriores as que não puderam caber aqui. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns, ademais, não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Mencioná-los seria apenas satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios não ligam a menor importância. Compreendem que o seu papel, por ser meramente passivo, o valor das comunicações em nada lhes realça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. 2. Membros de uma seita judaica da Palestina e Síria. 3. Hircano e ou João Hircano, sumo sacerdote e rei dos judeus, 134-104 a.C. Expandiu e levou a sua terra, a Judéia, à independência. 4. Rei da Judéia, 67-63 a.C. Foi envenenado por Pompeu. 5. Nota de Allan Kardec, A Morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é uma obra completamente apócrifa, escrita para servir a determinada opinião. Ela traz em si mesma a prova da sua origem moderna.